Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Kelly Morales e esse é o AlvoCast, o podcast da Igreja Presbiteriana Alvorada. Como você sabe, o nosso objetivo aqui é que através desse bate-papo leve, descontraído, você possa crescer, amadurecer e, claro, conhecer um pouco da vida e das experiências do nosso convidado. Estamos com um convidado muito especial, com uma pauta nunca vista antes aqui na mesa do AlvoCast. Eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedor e que vai ser uma bênção conversar com ele. Ele, com muito carinho, aceitou o nosso convite de estar aqui, então você não pode perder. Fica aí até o final, tá bom? Recado importante, queria agradecer aos nossos patrocinadores, Aruba, muito obrigada, Aruba. Os sócios do Aruba, os donos da marca Aruba, são parceiros nossos aqui do AlvoCast, estão sustentando sempre a gente em oração, com ajuda. E também Missão Alcance, muito obrigada aí pelo suporte todo mês que vocês têm oferecido aqui e têm abençoado o AlvoCast. Você que ainda não se inscreveu no canal do YouTube, se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like, o seu comentário. É muito importante para o AlvoCast que você participe dessa maneira. Assim o canal vai crescer para a glória de Deus, que é o nosso objetivo. E você, se quiser e se puder, divulgue o canal para outras pessoas. Aqui na tela está aparecendo também outros meios que você pode conhecer a gente. Nosso Instagram, você pode ouvir a gente pelo Spotify, pelo TikTok. Então acompanhe a gente em todas as redes sociais. Tem sempre novidade, devocional, convidado do dia. Tenho certeza que vai ser uma bênção, vai abençoar realmente a sua rotina e a sua vida. Tá bom? É isso? Esqueci alguma coisa? Não? Vamos ao que interessa. Uma breve apresentação do nosso convidado. Ele é brasileiro, casado, aposentado, tem 2 filhas e 6 netos. Se formou em bacharel em teologia, tem formação em política e estratégia, bacharel em direito, é mestre em ciências da religião na área da teologia prática, pastor congregacional desde 1983, hoje diretor do Abrigo Evangélico da Pedra de Guaratiba desde 2018 e reeleito até 2025, entrando no 4º mandato consecutivo, e também é pastor da Igreja Evangélica Congregacional de Anchieta. Seja muito bem-vindo, pastor Josué. Olá, Kelly. Olá, Rodrigo. É muito bom estar aqui com vocês. Eu me sinto honrado com o convite feito, né? Depois de algumas dificuldades, conseguimos. Nossa, olha, a gente penou, né? Porque era imprevisto aqui do AlvoCast, depois a gente não conseguia e a gente queria muito receber o pastor Josué aqui, porque, como eu falei, ele é diretor do Abrigo Pedra de Guaratiba, então a nossa pauta vai ser muito voltada para isso também. Eu tive a oportunidade de conhecer. Você que não conhece, conheça, porque é um trabalho incrível, com uma equipe, profissionais por trás, muito competentes, então vale a pena, tá bom? Se você quiser ajudar, também fica aí a dica. Pastor Josué, me conta um pouquinho da sua vida, como que se tornou pastor e depois como é que entrou essa história do abrigo, como que foi? Bem, vamos lá. Eu nasci num lar cristão, né, desde 1958, meus pais são da Igreja Congregacional de Anchieta, então eu nasci num lar cristão, mas sempre a gente dá aquelas voadas, né? E eu, na verdade, eu nunca saí da igreja, mas dava as voadas mesmo dentro da igreja, né? Mas aos 18 anos eu tive, de fato, um encontro pessoal com o Senhor, numa experiência muito interessante. E a partir dos meus 18 anos, assim, Deus passou a ter um lugar de relevância, né, na minha vida. E isso mudou completamente a minha maneira de encarar a própria vida, né? E em 1979 eu fui para um seminário, não para ser pastor. Eu queria estudar a Bíblia, né? Então eu me matriculei num seminário. Eu trabalhava nessa época numa empresa alemã, então financeiramente eu não tinha nenhuma dificuldade. Sim. Então eu fui estudar só para aprender a Bíblia. Mas em 81 Deus pregou uma peça: eu quero você para o ministério. Para ser pastor. Então, aí eu continuei fazendo o meu curso, mas aí eu fui para um seminário interno, em Pedra de Guaratiba, onde é o abrigo. Ah, sim. Lá funcionava o Seminário Teológico Congregacional do Rio de Janeiro. Ah, tá. Então, os meus dois últimos anos foram feitos dentro do seminário interno, e onde eu me formei em 82. Em 83 eu comecei a pastorear. Eu fui pastor de um campo missionário que hoje é a primeira igreja congregacional de Belo Horizonte. Ah, sim. Depois voltei para o Rio de Janeiro, fui pastorear a primeira igreja congregacional de Mesquita, fui para São Paulo, primeira igreja congregacional de Santo André, voltei para o Rio de Janeiro, primeira igreja congregacional de Edson Passos, Mesquita, e estou em Anchieta, que é a igreja da minha origem. Nossa, o senhor passeou, né?
Rodei bem. Rodou bem. São 40 anos, né? Pois é, que bom, que bom. Esse ano, 40 anos. Que máximo. E sobre o abrigo, há quanto tempo que o senhor trabalha com esse projeto, assim, essa área social? Eu vou ao abrigo desde 1958 na barriga da minha mãe. É mesmo? A minha mãe e meu pai eles foram conselheiros do abrigo. Então, grávida, Olha. aquela festa que você mencionou, de 21 de abril, em 1958 eu estava lá na barriga da minha mãe. Ela já existia, essa festa? Essa festa, a história dessa festa é muito interessante, porque o abrigo tem 76 anos. Nossa. A primeira festa de 21 de abril, que não foi em 21 de abril, foi em janeiro, na verdade, depois essa data acabou sendo oficializada. Mas em janeiro, a primeira festa do abrigo foi em Vila Isabel. Na época, ali tinha o zoológico. O zoológico, que hoje é em São Cristóvão, era em Vila Isabel, onde tem hoje a Praça Barão de Drummond. Ah, sim. Ali era o zoológico do Rio de Janeiro. E o Barão de Drummond, e foi ele quem lançou esse jogo conhecido como Jogo do Bicho. Porque era o zoológico, então jogava-se sorte. Olha, que curioso. Então o Barão de Drummond criou o Jogo do Bicho nessa praça. E ele cedeu essa praça para a primeira festa do Abrigo da Pedra. As igrejas do Rio de Janeiro, de todas as denominações, se reuniram lá. Inclusive tem até um comentário histórico dele que é interessante, que ele diz assim... que festa linda, que povo tremendo. Os únicos que reclamaram foram os donos de barracas que vendiam bebidas fermentadas. Porque naquela época os crentes não bebiam. É verdade. Faliu as barracas, então, né? Foi. Então o Barão de Drummond, ele criou essa expressão, né? Os crentes não tomavam bebidas fermentadas. Sim. Então são 76 anos que o abrigo tem. Desses 76, eu posso dizer que 65 eu vou às festas do abrigo. Olha desde só. a barriga de Desde mamãe. a barriga Meus pais foram diretores, minha irmã foi secretária, né, durante 20 anos, e eu sempre frequentei o abrigo. Como é que eu chego para a direção, para o conselho do abrigo? Nós tivemos um probleminha em 2017, que o abrigo veio a fechar, né? Um problema judicial. Infelizmente, nós tivemos uma dificuldade durante 6, 7 meses, o abrigo ficou fechado. Eu me aposentei em 2017. Essas crianças foram para onde? Foram levados para os outros abrigos. Distribuído, então. Exatamente. Foi uma cena muito triste para as cuidadoras, porque os veículos da justiça levando os bebês. Nossa, né? E então me chamaram para resolver o problema jurídico. Né? Então eu e o pastor Oswaldo, um outro colega advogado, nós fomos ver a situação, mas por que fechar uma obra dessa, né? E fomos lá olhar e vimos que aquilo que tinha saído na imprensa não condizia com a verdade, né? Infelizmente, a imprensa deu uma divulgação. Houve um problema, mas não tão grave como se noticiou. Entendi. Né? Então, como advogados, nós começamos a conversar com o juiz, com o juízo, com o Ministério Público e nós resolvemos, então, comprar essa batalha judicial. Nesse ínterim, tem a questão da eleição do conselho. E aí me convidam para participar. Eu disse, olha, não dá, eu estou mudando para os Estados Unidos, minha filha, né? Minhas filhas estavam morando nos Estados Unidos, ali uma no Chile, outra nos Estados Unidos, então eu vou rodar um pouquinho, que estou aposentado. Puxa, lembra do seu pai, lembra da sua mãe? Tá bom. Em consideração a mamãe e papai, eu fui. Conseguimos equacionar. Mas aí aconteceu um outro problema. Eles queriam que eu ficasse na direção do conselho, como presidente da diretoria executiva. Falei, não. Aí não, mas ela é bem. Lembra da sua irmã, Solange? Sempre tá a memória emotiva, né? A Solange puxando. trabalhou 20 anos, né, no abrigo, ela dedicou a vida ao abrigo, né? E a Solange morreu ali. Aí apontou o local onde minha irmã morreu. Olha. Aos 42 anos, num infarto fulminante, cuidando de uma criança. É mesmo? Que história. Ela foi correr atrás de uma criança e ela pegou a criança, botou a mão no peito, teve um mal súbito e ela morreu com 42 anos. Caramba. Aí eles pegaram pesado, né? Poxa vida, sua mãe, sua irmã deu a vida pro abrigo. Eu falei, caramba, vocês pegam pesado mesmo, né? Resolvemos ficar. Então, no dia 6 de abril de 2018, houve então uma sentença reabrindo o Abrigo da Pedra.
Né? Ah, Só que sim. aí nós já estávamos na presidência e fomos ficando E aí estamos foi. até hoje. Então, até hoje. Olha, que máximo. Uma dúvida que eu acho que a maioria das pessoas tem, principalmente pessoas que querem adotar. Como que o senhor pode explicar como é que é feito o processo de adoção? Boa pergunta, excelente pergunta, Nathanael. Veja bem, quando eu chego nos lugares, né, a atração, eu acho que é em razão de eu ter alguma resposta sobre adoção. Sim. Né? A sede, a vontade de pessoas adotarem no Brasil E tem aumentado tem bastante, aumentado, né? tem aumentado. Então, assim, nós de abrigo, nós não temos participação nesse processo. Esse processo é feito direto na vara da infância, da adolescência e do idoso. É feito direto lá. Ah, sim. O abrigo ele não pode mediar isso, né, entre a pessoa interessada e a criança que está acolhida. O abrigo ele só acolhe as crianças. Ah, Todo o processo é feito no fórum, na vara de família. A pessoa quer adotar, procura a vara da família e diz, olha, eu quero iniciar o processo de adoção. Eles vão dar todas as orientações, tem um curso, tem um cadastro que é feito, tem todo um processo, né? todo um processo feito diretamente na vara. Aí vai da onde vai ocorrer as habilitações, Sim. né? E as pessoas estão naquela chamada lista. É a famosa Que lista. é uma lista Exatamente. enorme, né? Enorme, é interessante que nós temos mais gente para adotar do que criança para ser adotada. É verdade. E a conta não bate, a conta não fecha. É mesmo? Não, porque a média hoje está de 7 a 8 anos para adotar uma criança. Nossa, é mesmo? Detalhe, adotar uma criança. Não é que a criança vai ficar esperando 7, 8 anos. Sim. A fila leva essa média. Aham. Né? Quando a pessoa habilitada chega a vez dela, ela é encaminhada a um abrigo e lá já vai aquela criança, é direcionada, a pessoa não escolhe a criança. Ah, não escolhe? Não. Mas ela dá as características. Ela, Eu quero que seja bebê. Antes da habilitação, ela dá as características. Olha, eu quero um bebê, eu quero com 2 anos, eu quero grupo de irmãos, eu quero branca, eu quero escura, eu quero menino, menina, enfim. Aí a pessoa, ela traça o perfil da criança que ela quer. Né? Quanto mais exigência, mais difícil. Sim. Né? E a maioria quer bebê? A maioria quer bebê. Né? A maioria... É difícil ter uma adoção de uma criança, por exemplo, de 9, 10 anos? Não é difícil, vamos assim dizer, ela é menos rara, vamos dizer assim. Né? A pessoa normalmente quer os bebês recém-nascidos. Esses saem rápido. Né? Esses saem rápido. Mas a entrada dos bebês também são rápidas? Tem bastante demanda? Depende muito, por exemplo, da situação. Quando você tem uma chamada entrega voluntária, o que é uma entrega voluntária? É aquela mãe que ela teve a criança e ela não quer ficar com a criança. A lei a protege quanto a isso. Ah, sim. A lei a protege. Ela pode entregar para o Estado. O problema é quando ela entrega para terceiros. Entendi. Então a mãe, né? Então no próprio hospital, às vezes ela já chama a assistente social, a psicóloga, é feito um trabalho com ela tem um tempo de arrependimento. Ah, tá. Não né? é assim, toma, dá. Não, toma, dá e acabou. Não, essa criança é levada para o abrigo e aí ela já fica assim, vamos assim dizer, marcada como uma criança de entrega voluntária. Aquela criança, ela não vai demorar muito tempo no abrigo da pedra. Ou em qualquer outro abrigo. Sim. Porque ela foi uma entrega voluntária. Então, não existe oposição. Ah, tá. Então, não tem... Quem é que vai... Se a mãe está entregando, não tem oposição. Ah, não tem barreiras. Não tem barreiras. Então, o processo vai rápido. Entendi. Quando a criança é apreendida, ela é recolhida no abrigo, geralmente tem alguém da família lutando por ela. E não existe uma prioridade da lista, por exemplo? Casais têm mais prioridade do que solteiros? Não. Não tem prioridade? Não. Entrou na lista casais, pessoas de relação homoafetiva, solteiro. Sim. Então não tem esse critério de prioridade. Não tem. Entendi. Tem prioridade. Agora, a criança realmente, quando os grandes problemas que nós temos, quando passa assim dos 4, 5 anos, já começa a ter uma dificuldade. Né? A segunda dificuldade é grupo de irmãos. É mesmo? Porque atualmente eu estou com um número grande de grupo de irmãos. E a família não quer, no caso, os irmãos. Eu tenho até um caso lá que é interessante, que são gêmeos e uma irmã. A família vai ficar com a irmã, mas os gêmeos, eles não querem.
porque é de um outro pai. Ah, tá. E é muito comum não abrir. E essa mãe, que está com 3 filhos lá dentro, ela tem 36 anos, ela tem 10 filhos. E ela não está com nenhum. Não tá com nenhum? Não. Todos para abrigo? Todos para abrigo. É porque ela recebe, né, um negocinho chamado Bolsa Família. Ah, sim. Mas mesmo ela dando o filho para abrigo, ela continua recebendo? Essas anomalias que a gente não entende. Olha. Eu estou cuidando do filho dela, mas ela recebe todo mês lá. Seu valor, Nossa. né? Não bate a conta, mas... Não. Tem alguma. Eu não vou entrar no mérito, mas tem alguma coisa tem alguma aí questão aí que tem que ser revista. Isso é mais comum. As pessoas, às vezes, principalmente de classe C, D, elas estão tendo filhos para poder ter um respaldo, né, do Estado. Quando eu nasci, há 65 anos atrás, quando minhas filhas nasceram, há 37 anos atrás, a gente recebia um salário de família, você comprava uma geladeira. É verdade. Né? A moeda era diferente, né? Exatamente. A valorização. Então, quando o cara tinha um filho, ele comprava uma geladeira com salário família. Hoje, entendendo? Mas aí tem os benefícios, né? Hoje que são colocados. Então a pessoa não tem responsabilidade nenhuma. Ela coloca filho. Quem vai cuidar não é problema dela. Esse que tem os gêmeos e a irmã tem quantos anos? Os gêmeos têm 6 meses. A irmã tem 5, 6. Ah, são bebês. Entendi. 5, 6 anos, a menina. E os bebês têm meses. Entendi. E pode, numa adoção, você ter essa escolha. Eu quero esse, não quero aquele. No caso da adoção, não. A justiça, ela prima muito para não separar as crianças. Ah, tá. Nesse caso, é um caso atípico. Uhum. Por quê? São crianças de pai diferente. Ah, tá. Isso conta, né? Porque já aconteceu, por exemplo, de uma mulher que ela tinha 3 filhos, cada um de um pai. Então, cada família do pai lutou pela sua criança. Ah, sim. Como a mãe perdeu a guarda, então, obviamente, a criança, a ideia no judiciário é de que primeiro você prestigia o vínculo familiar. Ah, sim. Então, a adoção é uma decisão extrema. A mãe não querendo, mas a avó quer, A avó conta. quer, o primo quer, o tio, alguém de laço sanguíneo quer, é chamado de família extensa. Ah, sim. Entendeu? Uhum. Então, a mãe não quer, mas o tio quer, o primo quer. E a prioridade é a família. A prioridade é a família. E a criança sente falta disso. É verdade. Entendendo? Eu tenho lá crianças que, por exemplo, que elas sofreram alguns maus tratos da mãe. Uhum. Né? Aí quando você pergunta assim, você quer ir com quem? Eu falo, eu quero minha mãe. Mas tua mãe te maltratou. Eu quero minha mãe. É mesmo? Essa semana agora mesmo aconteceu um fato que deixou assim, a gente um pouco chateado, porque nós recebemos 3 crianças e a mãe nunca foi visitar. Uhum. Nunca foi visitar. Ela ligou uma vez lá, falou, não sei se com a assistente social ou com a psicóloga, que é a Elna. Sim. Né? Não sei com quem ela... Mas ela ligou, olha, eu vou ver. Mas nunca foi. Nunca foi. 8 meses se passaram. O juiz determinou, então, que essas crianças fossem colocadas em família substituta, que é a adoção. Uhum. A mãe apareceu. Mas a mãe fica sabendo que está em processo de adoção já, ou ela não fica sabendo dos detalhes? Se ela acompanhar o processo, ela vai. Só que às vezes a gente não acha a mãe. Ah, e foi esse o caso. Só que ela apareceu. E eu quero ver meus filhos. E eu não tinha no processo nada que a impedisse de ver. O juiz, quando determinou a adoção, ele não botou, olha, veda. Porque geralmente, quando ele manda vedar a visitação, pra gente aí não pode de jeito nenhum. Não. Agora, se eu proíbo, eu estou correndo um risco de... Entendi. O juiz não mandou eu proibir. Uhum. Né? Então, o que não é proibido é permitido. Né? E ela viu os filhos? Viu, queria ver os filhos. Aí, veja bem, o garoto de 10 anos mexeu com a cabeça dele. Mexeu com a cabeça dele. Aí ele teve febre, passou mal. Enfim, aí eu fui conversar com ele, né? Escuta, como é que você tá? Mas você vê sua mãe, trouxe problema. O que você sentiu? Felicidade. Olha. Mas você sabe que a sua mãe abandonou você, que a sua mãe... Mesmo com a dor, eles gostariam de voltar, né? Mas eu amo ela. Olha. Aí isso quebra você. Né? Isso quebra.
Entendeu? Aí tá lá na justiça, não sei como é que vai resolver esse Entendi. negócio. Mas o menino, ele é fechado, é uma pessoa muito calma, mas você percebe que ele teve febre, a gente teve que... Porque o emocional fica Exatamente, abalado, né? abalo emocional. As crianças vêm da onde? Elas vêm da rua? Mães que têm dependência química? Da onde vêm essas crianças? Da periferia da Zona Oeste, Ah, tá. né? Nós somos um abrigo que está, vamos assim dizer, na região da Zona Oeste. Uhum. Então você recebe as crianças daquela região, Santa Cruz, Sepitiba, Ingoaíba, Cesarão, só um lugarzinho bom, Só um lugar. né? E essas crianças, elas vêm assim das experiências mais variadas. Para se acolher uma criança, é porque a coisa foi grave, né? Vai Não dos se maus sai tratos até o abandono. os casos principais, maus tratos, abandono e uma coisa muito acentuada também é o abuso sexual, Ah, é inclusive mesmo? de bebês. De bebê, eu não sei para trabalhar em abrigo, não. Haja Não. emocional. Não é qualquer pessoa, Não dá. não no sentido de pejorativo, não, mas não é qualquer pessoa que pode trabalhar num abrigo. A gente, às vezes, tem que tomar muito cuidado porque você se envolve, né? É verdade. Então, as nossas cuidadoras, a gente está sempre alertando as pessoas, cuidado, que se apega. Se apega. Né? Se apega. Aí Já você- teve alguma cuidadora que quis adotar? Várias. É mesmo? Assim, porque se apega à criança. Mas elas sabem, obviamente, que aquilo é impossível, né? Antes da Constituição de 88, antes do ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente de 90, antes dessas legislações, qualquer pessoa podia pegar a criança e levar, a direção do abrigo dava, enfim. Era menos burocrático. Era menos burocrático. É lógico. Tinha o seu lado positivo e tinha o seu lado negativo. Isso. Né? Hoje, só a justiça pode fazer isso. Eu tenho uma irmã de 50 e poucos anos. Ela foi para minha casa com 2 aninhos. Ela nem chegou no abrigo, minha mãe, porque ela tinha uma vaga. Na época, o abrigo ele acolhia. Aonde nós acolhemos 20, nós acolhemos 150 a 200. De 4 a 17 anos, 11 meses e 30 dias. Fez 18 anos, abre a porta, Deus te abençoe. Ah, só fica até 18 anos, então. Em abrigo, se fez 18 anos, a gente abre a porta. Entendi. E se a pessoa não quiser ir? Ela não tem opção. Não tem, né? Não tem opção. Que loucura. É uma outra coisa que precisa se rever. Completou 18 anos. O que essa pessoa faz da vida? Para onde ela vai? Exatamente. Muitos se Entendeu? perdem, então, né? Nós, como abrigo, nós temos um lapso de tempo para ficar com uma criança. Quando entra uma criança no abrigo, nós temos 18 meses para arrumar uma solução para aquela criança. Ah, tem um prazo, né? Nós somos a equipe do juiz e a minha equipe. O juiz tem a equipe dele, que é uma psicóloga, uma assistente social, e eu tenho a minha equipe, que é uma psicóloga, uma assistente social, uma coordenadora. A minha psicóloga é a Elda aí da igreja de vocês. Maravilhosa. Né? Maravilhosa. Então, nós temos que trabalhar nesses 18 meses para arrumar a situação daquela criança. Né? E o que seria arrumar a situação para a criança? A criança que entra no abrigo, ela só tem 2 situações possíveis. Ou ela vai ser reintegrada Numa à família. família, a família extensa. Né? A reintegração é sempre na família ou na família extensa. Pai, mãe, primo, tio. Isso é a família extensa. Ou ela vai ser adotada, ela vai ser colocada numa família substituta. Não tem outra alternativa. Entrou num abrigo do Rio de Janeiro. Não tem outra saída a não ser essas Não, 2. ou vai ser adoção ou vai ser devolvida. Entendeu? E o que é maior, o número de crianças Reintegração. devolvidas à reintegração? Porque, veja bem, a tendência judicial é essa. Os juízes, eles primam. Porque o melhor lugar para uma criança é a família dela. Não importa Com certeza. as condições que ela vive. Ela pode morar na Barra, botar numa família rica. Mas ela tem uma essência, ela tem uma ligação. Tá entendendo? E aquela mãe, mas maltratou, não tem. Eu recebi uma criança há algum tempo atrás, que ele chegou com 1 ano e meio. Né? 1 ano e meio. Dessa mãe que sumiu aí 8 meses. Ah, sim. O menininho chegou com 1 ano e meio, ele não sentava, ele não engatinhava,
com 1 ano e meio. Nossa. Ele não conseguia engatear. E qual é o motivo disso? Desnutrição, fome. Meu Deus. O moleque, ali hoje é que eu tenho quase que cortar as pernas dele hoje, que ele anda tudo. Hoje ele tá com quanto tempo? 2 anos. 2 anos. Tá nessa espera para ser adotado. Tá. Mas agora a mãe apareceu, já embaralhou tudo. Ah, às vezes o negócio tá andando, a mãe volta. Então entra alguém pedindo, né? Alguém da família. Da família. Aí embola. Entendi. Então, os maiores casos, né, das crianças que vêm é abandono, o abuso sexual. Abandono, maus tratos e abuso. Entendi. E hoje também, eu devo estar falando para muitas professoras e diretoras de escola. Sim. Muita gente aí na área da pedagogia, no ensino. Hoje, as professoras e as diretoras, elas estão preocupadas. Né? Porque qualquer criança que chega na escola com uma marca, um ferimento, ela pode ser responsabilizada se ela não denunciar. Então, quer dizer, tem que ficar sempre alerta. E às vezes, por exemplo, chegou uma criança com um arranhão. Caramba, minha filha abriu supercílio, dá topada, canela estourada, né? Eu só andava com a cabeça do dedo estourada. Né? Hoje em dia, minha mãe já tinha me recolhido. Né? Que, qual é a criança que nunca abriu supercílio? Pois não pode ser qualquer coisa, né? Mas aí o que acontece? Como houve um fato na Zona Oeste ali, que uma dessas crianças ficou no Abrigo da Pedra, foi um crime muito bárbaro envolvendo uma criança de 2 aninhos. Essa criança tinha 59 escoriações pelo corpo. Nossa. A barriguinha dela, assim, dava a impressão que era cigarro queimado. O cigarro queimou, né? Mas não era colher quente. Colher? A parte de trás da colher. E essa criança tinha uma fissura no ânus, ou seja, provavelmente foi abusada. Ela foi morta pela madrasta. Ela madrasta. E essa mulher tinha um filho com esse pai. 3 meses. E eles foram presos, os 2 foram presos. Sim. Né? Então esse bebê, ele foi para o abrigo, aguardar um desfecho. Hoje está com as avós, né? Os 2 continuam presos. E a menininha foi enterrada. Né? Na hora do processo, do inquérito, melhor dizendo, a delegada da área, ela indiciou o pai e a mãe, né? O pai e a mãe, Sim. A mãe por homicídio, o pai por omissão, porque não é possível que um camarada chegue em casa e não vê que a criança tem 59 escoriações. Foi condizente ali, né? E indiciou a diretora, a subdiretora e 3 professoras. Entrou todo mundo na roda. Entrou todo mundo. Então, por quê? A delegada alegou o seguinte: essa criança sofre há 2 anos. Essa criança vai para uma creche. Ninguém viu. Veja bem, a delegada foi dura. Mas justa. Eu creio que ela estava indignada. Saiu na Rede Globo essa reportagem, então ela dá a entrevista, e você vê que quando ela dá a entrevista, ela chora. Ela fica indignada. A médica que recebeu a criança no UPA. Sim. Então eu tenho todas essas gravações, e ela se sente indignada com aquilo. Resumindo, ela indiciou. O que vai dar lá na frente, eu não sei. O processo está em trâmite. Sim. Né? Mas aí as diretoras e professoras da região ficaram apavorados. Então chegou a criança lá com um arranhão, chama o conselho denuncia logo. Cadê aí? Ficou com medo, Pelo verdade. Exato, ficaram com medo. Então, chegou lá a criança com uma chinelada. Tomou uma chinelada. Tá com a marca, porque a chinelada foi tão bem dada que ficou... Parecia um carimbo. Né? Tem uma marca famosa aí que, se pegar aquelas costas daquela criança, vai querer fazer uma propaganda aí. E denunciou. Então a criança foi recolhida. Olha. Né? Graças a Deus, já resolveu, já voltou para casa. E os pais da criança, quando a criança é denunciada, o caso é denunciado, os pais ficam sabendo quem denunciou? Se for denúncia através daquele sistema de denúncia anônima, não. Não, né? Só que nesses casos assim de escola, o conselho tutelar chega e o conselheiro tutelar, ele tem um poder de pegar a criança e levar e acabou. É mesmo? Então, às vezes, o pai só vai saber quando a criança está acolhida. Aí vai lá pro abrigo e acha que fomos nós que aprendemos. Entendi. Porque a culpa cai para você, culpa, aí né? a gente sofre agressão, xingamento. Nossa, é mesmo? Nossa, tudo sem imaginar.
É porque raramente sabe que o abrigo só acolhe. O Né? abrigo Acha que tem um poder mais ativo, na exatamente. verdade. Então, às vezes, nós somos assim acusados daquilo que não fizemos. A gente só recebe, nenhuma criança entra naquele portão, e não é só no abrigo, nem qualquer abrigo, sem que tenha uma decisão judicial. Então foi um juiz que autorizou aquela. Ou se ele não ainda tomou conhecimento, ele já foi comunicado, porque o conselheiro ele pode colocar no abrigo e ele tem prazo para poder comunicar ao juiz. Ah, sim. Então a gente ali só acolhe. A gente não tem poder de decisão nenhum. É lógico, depois a minha equipe, no caso a psicóloga, assistente social, elas vão fazer um relatório, né, circunstanciado, mostrando para o juiz. E o juiz vai se basear nesses relatórios para saber se mantém ou se libera aquela criança. Já teve caso da própria mãe deixar a criança no abrigo e ir lá entregar? Ou não? Olha, eu conheço não da minha época. Né? Ó, toma conta aí, isso aí no passado. Na minha gestão, eu nunca tive esse caso. Eu não lembro de ter tido essa, sabe? Agora, já teve caso da mãe ligar pedindo orientação. O que é que eu faço com essa criança? Ah, sim, né? Entendi. Dá uma luz, né? Dá uma luz. O que é que eu vou fazer? Entendi. A gente, às vezes, até na visitação, assim, percebe, Deus, como é que essa criança vai voltar para essa mãe? Sim. Na visita eles brigam, eu tenho um caso lá, assim, eles brigam o tempo todo, gente, como é que... A gente está aqui avaliando vocês. Né? Como é que a gente vai dar um parecer, um relatório? Vocês brigam a visita toda. Gente. E eles estão brigando aqui, na frente da gente. Imagina em casa, né? Em casa deve ser bem diferente. A criança, veja bem, não quero justificar essa briga, não. A criança não é mole, não. Porque a criança testa até o último fio do cabelo também. Tem criança que, como diz na linguagem popular, dá nó em gota de éter. Não é mole, não. Não, ali a gente... Ó, aquilo ali é um laboratório, gente. A gente fica olhando, a gente não acredita que essa criança tem esse comportamento, tem essa atitude. Sim. Eles minam as tuas forças. Eles testam o teu limite. Existe, né, essa rebeldia, agressividade rebeldia. Verbal e física. Eu tenho um menino lá, ele foi pego agora e foi recolhido. Ele estava na Avenida Brasil, na altura de Santa Cruz, 19h30, um sábado, sozinho andando. Andando na Avenida Brasil. Quem viu? Um casal passou e viu. Achou estranho, uma criança aqui, já escurecendo. Né? Andando na Avenida Brasil. Se ele vai pro lado assim, o carro passa por cima dele. Nossa. Ele andando coladinho assim, sujo, imundo. Ele foi levado para o abrigo. Né? Ele não dá uma palavra. Ele não completa uma frase. Mas o que ele xinga, é mesmo? a Dercy Gonçalves ficaria envergonhada. Nossa, eu não acredito. O que ele sabe de palavrão, ele não fala. Agora, palavrão ele sabe. Isso vem da casa, né? Não tem outra alternativa. Né? A mãe parece que é daquela região ali do quilômetro 32. Ah, sim. Trabalha no chiqueiro. Ele ajudava a mãe. Deve ter fugido, saído, foi andando. Né? Aí apareceram agora os irmãos dele, mais velhos, coisa e tal. Porque a mãe não tem condições nenhuma de ficar com ele. Sim. Né? Então os irmãos estão cuidando, estão até levando no final de semana. Sim. Graças a Deus. Tá... Mas é impressionante o vocabulário chulo desse menino. Tem palavrão que a gente nem conhece, né? Ele fala umas coisas, isso é palavrão. Que você fala, gente, nunca ouvi essa palavra. É impressionante. Olha só. Ele xinga. Agora, falar, conversar... Não se expressa bem. Não completa uma frase. Palavrão ele sabe. E é agressivo fisicamente também? Ou só nas palavras? Olha, ele já quebrou uns 3 berços pulando. Olha só. Né? Aí, é aquele caso, né? Quando ele está numa faixa etária bastante igualdade, né? Então, todo mundo bate, todo mundo leva. Sim. Né? Então, às vezes ele dá um, aí o outro também dá e pata. E tá tudo certo, né? Mas é agressivo, só agressivo, sim. Entendi. Eu tive desculpa, eu tive um acolhido lá, ele quebrou o abrigo umas 2, 3 vezes. TV de plasma para ele era... Não acredito. Ele entrou com 2 aninhos, saiu com 6. Ele foi a criança que mais tempo ficou lá dentro. Olha, aí foi adotada? Foi adotada, tá super bem, É mesmo? mas teve 5 rejeições. Uma coisa interessante, essa rejeição, a família pode pegar... E devolver. Pode. Ela está assistida pelo Estado, então se ela quiser devolver. Veja bem, vamos lá. Quando você está habilitada, né?
Você recebe lá o telefonema, olha, no abrigo tal, tem uma criança tal, a pessoa vai lá. Ela tem um período de adaptação. Sim. Então ela vai, faz a entrevista com a assistente social, com a psicóloga, com a coordenadora, né? Olha, a criança é aquela ali. Aí você deixa ele ficar com a criança ali, começa. Geralmente, no primeiro momento, é mais arredio, né? Sim. Bebê não tem muita opção, botou no colo, deu carinho, né? Aí vai e volta na semana seguinte ou no dia seguinte. A pessoa pode ir, às vezes, dentro do horário que a gente estabelece. A pessoa vai, depois vai passar final de semana. Nesse período, a pessoa não é obrigada a adotar. Ah, tá. Ela pode desistir, tá? Saiu a adoção. Essa criança agora foi adotada. Ela pegou essa criança e levou. Ok. Ela desistir, no Ministério Público pode processá-la. Ah, depois ela da tem que adoção. pagar uma indenização a essa criança. Ah, sim. Então, durante o período de avaliação, e é justo, não tem como você penalizar a pessoa, porque muitas coisas acontecem nesse período, né? Esse menino, por exemplo, qual era o problema dele? Ele é um garoto que foi criado na rua, desde 2 aninhos. Desde que nasceu. A mãe dele era prostituta, moradora de rua, usuária de droga. Ele morou na rua. Né? Ele vai para o abrigo porque a mãe dele estava se relacionando num determinado bairro, 10 horas da noite, numa sexta-feira, com 5 mendigos, ao mesmo tempo na frente dele. Nossa, misericórdia. E o garoto presenciava aquilo tudo, ele contava detalhes. Coitado. Então ele foi para o abrigo com 2 aninhos. Né? Nesse período aí de 2 anos até 6... ele teve 5 famílias interessadas nele. Né? Um dos problemas que ele enfrentava é o seguinte: sempre família para ele, essa família ela tinha outro filho. Então a gente chegou à conclusão de que para ele não podia ser uma família com o irmão, porque ele rivalizava. Ele conquistava os pais. Então opa, tinha aquele negócio de cachorro marcar território. Sim. Ele chegava, ele marcava o território dele. Então tinha sempre um atrito entre o filho do casal e ele. Ah, sim, não se deram bem. Ele era manipulador, aquela coisa toda. Né? Então, sabe, não batia. Sempre tinha. Ele chegava, né? O pai é meu, não sei o quê. Criança carente. As crianças de abrigo, elas são crianças carentes. Sim. Lá nós temos uma restrição, por exemplo, a questão dos bebês, das pessoas pegarem. Né? O Ministério Público nem gosta muito disso. Né? Os maiores, se você entrar lá no abrigo, eles vão correr e vão te abraçar, entendendo? Eu costumo brincar dizendo que é tudo falso. Entendendo? Mas o pessoal fica assim quando eu falo que eles são tudo falso. É porque ele não gosta, ele nunca te viu. Ele nunca te viu, então pode a carência, né? Que exatamente. Então, quando ele vai assim, quando entra um casal, na cabecinha deles é assim: meu pai, minha mãe, vem me buscar, vai me tirar daqui. Olha, e eles ficam nessa expectativa quanto mais velhos são, querem família. O pior dia para nós é sextas-feiras, quando a criança que vai, por exemplo, visitar a família sai. Porque fica um problema para nós. Né? Mas por que eu não vou? Entendeu? Natal agora, Ano Novo, eu já conversei com o juiz, com a promotora, as cuidadoras vão levar eles para casa deles. Você imaginou eles ficarem lá dentro? Vai ter ceia? Vai. As empresas aí, multinacionais, mandaram a ceia. Tem ceia lá no abrigo à vontade. Estou com freezer lá, graças a Deus. Não posso reclamar disso não, né? Posso dar o nome da empresa para não fazer propaganda. Né? Mas eles mandam. Então agora é uma ceia fria. Sem o afetivo, né? Exato, eles vão ficar ali. Então, aí o coleguinha dele vai para casa. Ele que fica se questiona o tempo inteiro. Aí chora. Esse menino, por exemplo, que eu te falei que quebrava tudo, toda vez que saía o amiguinho dele, ele quebrava tudo. Nossa, é a forma que tem como reage, né? Esse menino ele foi engraçado porque ele, uma ocasião, numa audiência que foi agora, acho que em abril desse ano, ele chegou e falou assim: pastor, eu quero falar com Seu Excelência. Seu Excelência? E o juiz faz a audiência lá dentro. Tá bom, falei com o juiz, tem um garoto aí que quer falar com o senhor. Aí ele falou: Sua Excelência, aí o juiz estava assim, o promotor, o defensor, estava na sala cheia de gente, era audiência. Acabou a audiência, o juiz chamou ele: você quer falar comigo? Pois é, tá, e tal, com a camisa do Flamengo. Aí o juiz fez aquela festa com ele.
Aí, Sua Excelência, eu falei, o que que foi? O que que você quer, fulano? Ele falou, eu quero uma família. É mesmo? Rapaz, a gente só via a gente saindo, o outro É, quebra, né? marejando, tirando o óculos, coçando o olho. O juiz Não. deu aquela embargada. Uhum. Aí olhou assim e falou, nós vamos arrumar uma família para você. E realmente apareceu. E arrumou. Ele está super bem, Que super bom. bem. A gente está feliz Vocês com do isso. abrigo têm contato depois da adoção ou não? Temos. Tem alguns pais que eles fazem questão de manter Ah, tá. esse vínculo, né? Uhum. Eles fazem questão de manter, né? A grande maioria nós temos contato. Levam a criança lá, se interessa, Ah, entendi. tá entendendo? Porque o que que acontece? Essa criança um dia vai voltar ao abrigo, Uhum. pode ter certeza. Hoje de manhã, quando eu saí para vir para cá, eu encontrei com um aluno do abrigo, trabalha do lado, trabalha na Conlurb. Ah, É o chefe de relações públicas da Conlurb. que foi a casa dele foi a casa por um dele. tempo, né? Então, o abrigo, de vez em quando alguém liga, eu posso ir. Uma vez me ligaram dos Estados Unidos, né? Eu estou indo ao Brasil, eu queria ir no abrigo. Falei, pois não. Quer vir no abrigo? A pessoa entrou e ela olhou tudo. Ela falou, eu posso ir no segundo andar? O que fica no segundo andar? Os quartos. Ah, sim. Tem quarto embaixo para os bebês e em cima os maiores. Uhum. Chegou no cantinho assim, ela tinha uma cama, ela parou, ficou olhando e começou a chorar. E eu falei, tá tudo bem? Ela falou, eu entrei aqui. Aí foi que eu fui saber. Eu entrei aqui, eu tinha 7 anos. Olha. Eu saí daqui com 13 anos. E a minha mãe trouxe a gente, eu e minha irmã. Mamãe tinha câncer. Ela entrou por aquele portal, deixou a gente aqui, mamãe foi embora. A imagem que eu tenho é a mamãe indo embora. Nossa, E eu só fui rever minha mãe no dia do sepultamento dela. que bagunça emocional. Eu entrei em depressão, eu saí daqui com 13 anos, adotada, mas na verdade eu descobri que eu não fui adotada, eu fui contratada como uma empregada sem remuneração. É mesmo? Porque quem levou só para explorar. Então eu arrumava roupa, lavava roupa, arrumava casa. Com né? 13 anos? Com 13 anos. Com 13 anos. Ela tinha essa pessoa tinha uma filha de 12. Então ela dizia, tudo era para filha. Eu só lavava, passava, aquilo foi revoltando Nossa. ela. Essa menina, ela resolveu entrar pelo México, para os Estados Unidos, como coiote. Sofreu muito. Morou em Baía de Marquise, fugiu de imigração, mas Nossa. foi para os Estados Unidos. Chegou. Passou lá, ficou na clandestinidade muito tempo, coisa e tal, e foi acolhida, estudou, enfermeira, papapá. De repente, ela recebeu um prêmio no estado americano como uma enfermeira padrão. Olha. Ela é reconhecida nos Estados Unidos como uma enfermeira padrão num dos estados lá. Caramba. Né? E ela desenvolve um trabalho com mulheres na área do câncer. Que é a história da família Da dela. família dela. Então, ela, tipo assim, não puderam fazer nada pela minha mãe. Mas ela faz. Ela está muito bem nos Estados Unidos. Né? Nós temos um grupo de ex-alunos, um nome até sugestivo, os Abriguentos. Os obrigantes. E você encontra ali gente da CBTU, da Conlurb, da Supervia, da BRT, da Prefeitura, da Light. Então, nossa, É como é que tem mesmo? muita gente. Eles jogam bola lá os sábados, então... Né? Eles voltam, então, Voltam. Eu fui à Vila Velha, lá no Espírito Santo. Eu estava num congresso lá e, de repente, eu falei assim, olha, tem um senhor que quer falar com o senhor. Uhum. Ele mora... Eu fui lá na casa dele, era perto. Ele tinha 72 anos. Seu Irã Nunes Ferreira. E ele falou assim, eu fui criança no Abrigo da Pedra. Nossa. Quer dizer, se ele está com 72, o Abrigo tem 76, que ele foi uma das primeiras turmas. É. Ele falou, eu devo tudo ao Abrigo da Pedra, de Guaratiba. Sábado retrasado, o grupo Prisma teve uma apresentação aqui, eu fui nessa apresentação. Né? Foi na Igreja Congregacional de Bento Ribeiro. Eu fui lá. Muita gente, né? O Prisma, sempre, na época da minha conversão, grupo que eu admiro bastante. Quando eu entrei, meu carro é adesivado, né? Abrigo da Pedra de Guaratiba. O porteiro me abordou.
me abraçou, começou a chorar. Eu fui aluno do Abrigo da Pedra. Olha só. Então, Quando você menos espera, tem alguém qualquer espalhado lugar que por eu aí. vou, o Abrigo da Pedra É. de Guaratiba. Você está entendendo? Então, Sim. o Abrigo tem assim, uma participação muito relevante na vida de pessoas. É verdade. Eu estou desde 2018. Nós estamos em 2023. Uhum. Quase 200 crianças já passaram nesse período. Uhum. 190 e poucos, estamos aí nessa faixa. Então, quando a gente olha assim um pouco para trás e vê que, caramba, sei lá, 180 crianças dessas, nós ajudamos a colocar, a dar uma vida digna. É. Tá entendendo? Que eu lembre, a única adoção, ou adoção, a reintegração que não deu certo, a gente pode computar em uma ou duas. Um caso oficial, que foi de uma criança que saiu do abrigo, foi reintegrada para um tio. Sim. Esse tio não cuidou. E esse menino foi depois encontrado dentro de uma comunidade. Eu me lembro que a Elda vai lembrar disso, que foi ela que foi buscar a criança. Nossa, é Né? mesmo. Não deu certo. Depois ele voltou, ficou mais um tempo no abrigo e, graças a Deus, hoje está bem, com a própria mãe. Né? Ah, sim. E o último agora, um recente, que a gente não tem notícia. A gente só sabe que foi reintegrado, mas que não deu certo. Né? Só que a gente não tem detalhes. Não tem detalhes, né? Então, assim, na nossa gestão, todas essas crianças, quase 200 que passaram por lá, elas estão bem colocadas. Sim. Ou reintegradas ou em família substituta. Que bom. E hoje o abrigo conta com quais profissionais? Tem a psicóloga? Psicóloga, assistente social e coordenadora. Comigo nós formamos a equipe técnica. Ah, sim. Então são 4. Isso. Entendi. Né? Aí nós temos o operacional, que é uma cozinheira e 3 trabalhos gerais, manutenção. Né? E nós temos um auxiliar de escritório que fica no centro da cidade, na Visconde Auma, onde nós temos uma sala para receber doações, enfim, lá no centro da cidade. E nós temos 15 cuidadoras, chamadas mães sociais. Essas mães sociais, elas dormem no abrigo? Sim, porque elas trabalham 12 por 36. Porque o abrigo, ele funciona, full time, né? Ah, 24 sim. horas. É verdade. Ele não para. E como que é feita a escolha dessas mães sociais? Elas se candidatam ou não? Algumas se candidatam, mas geralmente gente que já trabalhou, indicação, é feita uma triagem. Ah, tá. Né? E a gente sempre tem... Nós temos assim, cuidadoras de 20 anos, 19 anos. Olha, eles estão há muito tempo lá. Muito tempo lá. E tem as mais novas. Então, o básico ali é gostar de criança. Se tiver o amor, vai, né? Vai, porque eu assim, gosto muito daquela pessoa que teve filho. Eu gosto muito da que teve filho, porque já teve alguma experiência de lidar com criança. Porque não é tão simples assim como pensa. Não, não é. Tá entendendo? Aquele cuidado todo, deu a mamada, tem um tempo para rotar. Tem todos uns detalhezinhos as crianças variam muito. Tem criança que acabou de mamar, tá soltando lá os arrotos dela e ponto final. Outras já demoram um pouco mais. Aí você tem que ver aquela criança que tem problema de refluxo, né? Questão de lactose, intolerância. E isso aí você não tem nada escrito. Você vai da experiência. Na experiência, na intuição, paga para ver. Tá entendendo? Porque as crianças, quando chegam lá, né, nós não podemos dar leite integral para criança até 1 ano. Nós não damos. Ah, é? Não. Até 1 ano, não. E o que vocês dão? O leite especial. Não, a fórmula, né? Aí, meu amigo, isso aí é uma salva. Isso é uma fortuna. Isso é uma fortuna. Por que isso? Porque, veja bem, vamos dizer que vem uma criança para cá, ela não vem na testa dizendo o que ela tem e o que ela não tem. Ela tem uma intolerância, por exemplo, à lactose. A gente não sabe que ela tem. Sim. Né? Ela tem refluxo. A gente vai saber disso só na hora que ela der o problema. Né? Então, veja bem, já imaginou uma criança? São vários bebês. Né? Uma criança golfa-aspira. Né? Nossa. Então, a gente trabalha com muito medo. Então, olhou, essa criança, as fezes dela estão muito líquida. Então, muda isso aí. Muda. Tem que ficar sempre atento. Tem que ficar atento. Porque não vem escrito. Essa aqui é isso, essa aqui é aqui. Você vai na experiência do dia a dia. Você vai no tato, no escuro. Entendi. Graças a Deus tem dado certo. Que bom, na Por isso a experiência. experiência, na expertise, não tem jeito. A pessoa, essa aqui, vou tentar isso aqui, dá certo com um, não dá com o outro. Então, hoje, o abrigo de Pedra de Guaratiba, qual é a maior dificuldade que o senhor acha que o abrigo enfrenta hoje?
Olha, eu diria que os familiares. É mesmo? Familiar de criança é um problema muito sério. É. Eu estou respondendo a um processo agora de intolerância religiosa. É mesmo? Disseram que eu recebi uma criança, e eu disse, né, como pastor, eu disse, aí ela saiu dos braços de Deus, dos braços de Satanás para os braços de Deus. Eu nunca disse isso. Entendi. Aí o Ministério Público me notificou, não respondi, eu nunca disse isso. É. Agora, se a Não tem pessoa- como provar, a né? pessoa, exatamente, se a pessoa disse que eu falei, que ele tenha pelo menos me gravado, alguma coisa. É. Eu nunca falei isso, jamais falaria isso. Eu recebo Sim. pessoas de todas as matizes. Uhum. Lá, o abrigo ele não faz acepção. As doações, não, eu recebo doação da Igreja Católica, dos espíritas, de macumbeiro. Entrou ali, orei, abençoei e acabou. É isso aí. Não torne puro aquilo que o Senhor consagrou. E ponto final. Então, lá nós temos muito cuidado com isso. Uhum. Né? Agora, tem aqueles pais que eles querem colocar no abrigo, a culpa é que o abrigo não tem. O abrigo só acolhe a criança. É. E aí, Então, se o qualquer pai- questão, o abrigo é eu ocupado. costumo dizer o seguinte, se eu tivesse um filho acolhido, eu ia raciocinar o seguinte, falar, cara, se eu cuidar bem, se meu filho está lá, Uhum. os caras vão cuidar mal, com que objetivo? É. Então, se ele me trata mal, a gente não vai se vingar na criança, não, mas ele cria um obstáculo desnecessário, Sim. entendendo? Porque ele acha que, não, nós já recebemos, vocês são os culpados, meu filho está aqui, mas nós não fomos buscar teu filho lá fora. Aham. Nós estamos aqui e trouxeram o seu filho aqui. Vai procurar o juiz, vai procurar o conselho tutelar, vai onde você quiser. Então, hoje, uma dificuldade é essa. Nós vivemos de doações. Uhum. Né? Assim, pastor, o que está faltando? Nada. Nada. Agora, eu tenho até amanhã. Eu vivo a cada dia. Cada situação. Uhum. Então, o abrigo, a gente tem uma mentalidade muito grande de dividir. Sim. Nós não retemos aquilo que a gente sabe. Por exemplo, o meu estoque está cheio lá essa semana, eu vou tirar muita coisa. Por quê? Nós trabalhamos assim. Quando você está em dezembro, não pode ter nada de dezembro no almoxerifado, no depósito. Tá, entendi. Nós já temos que estar consumindo o que é de janeiro. Aquilo de dezembro já dá ou para uma comunidade chamada Recanto do Mangaça, Ah, sim. ou para os uma graça. funcionários. Dá para os funcionários. Ah, não pode usar o do mês, tem que usar o do Nós seguinte. não, veja bem, nós usamos esse critério, sabe? A gente, sim. para evitar, às vezes, uma fiscalização, a vigilância sanitária vai lá. É. Né? Então, ele pode encontrar um produto com data vencida. Na minha casa, eu como coisa que está vencida. Eu, Josué. É. Eu conversei uma vez com um técnico que ele trabalha com essa questão de validade de produto, Sim. é controle de qualidade. É. Eu falei para você, cara, me diga uma coisa, como é que tu sabes que o Danone vai vencer dia tal? Exatamente. Como é Nunca que você, pensei nisso. como é que você sabe que a manteiga vai vencer dia Já tal? pensou nisso? Como é que a pessoa Aí sabe ele que falou, naquela data vai ficar exatamente. azedo? Aí ele falou para mim assim, sabe, pastor, a gente não sabe. A gente faz um prognóstico. Geralmente, quando o negócio vence em janeiro, é porque ele aguenta até março, abril. Né? Agora, um outro detalhe. Às vezes você atribui uma data para aquele produto Já e tive vários, ele fica ruim e ele antes. estraga antes. Ele fica antes. Você está entendendo? É. Então, por exemplo, eu não dou para as crianças do abrigo nada vencido. Mas meus netos, eu, lá, a gente come, tá tudo certo, eu boto aí. É, Lógico, então tem que ter um critério. exatamente. Tá entendendo? Você tem que ver o material perecível, uma carne venceu, pô, mas a carne está congelada. Uhum. Tá ali, guardadinha, bonitinha, embalada. Porque o material, ele é a forma como ele é condicionado. Exatamente. Pode botar, o negócio é de geladeira. Tu bota, ontem chegou lá uma doação para nós, de uma grande empresa e tudo, e falou, ó, tem que botar no gelo. Ué, saiu do caminhão, foi pro gelo. Aham. Pronto. Pronto. Agora, lá a gente tem esse critério por causa da fiscalização. Ah, sim. Tá? Então, a gente abençoa muito as comunidades. Temos um bazar que é vendido lá. Aliás, se você tiver lá roupa, essas coisas, pode mandar para o abrigo, tá? Boa, sim. O abrigo, o que a gente pode doar para o abrigo? Eu costumo dizer o seguinte, tudo. Tudo é bem-vindo. Tudo, até bugido de boi. A gente faz aplicativo para celular, inventa alguma coisa. Se tiver lá, quando o boi mugir, você grava e manda para nós. Que aí a gente transforma aquilo. Aí nós temos. O que serve para as crianças é prioridade. Uhum.
O que não serve, ou vai para a comunidade do Magaça, Recanto do Magaça, ou vai para o nosso bazar, ou vai para a Defesa Civil. A Defesa Civil também, algumas coisas que a gente manda para a Defesa Sim. Civil. Você está entendendo? Entendi. E a gente também nas doações, vou te falei, daqui a pouco eu vou num colégio pegar uma doação para Sim, lá, a pessoa oferecer, eu vou aproveitar que eu estou aqui, caminho, pega. eu vou passar lá. Algumas pessoas sabem fazer doação, outras não sabem. E o que é não saber fazer doação? É determinar o que eu vou fazer com a doação. Ah, tá. Eu tenho que ter liberdade. Então, uma vez chegou lá uma senhora, logo no início na minha gestão, ela chegou lá com 3 ternos Armani. Pô, eu sempre tive vontade de ter um terno Armani, mas nunca pude comprar, então eu nunca comprei. Mas ela doou pro abrigo? Eu doou para o abrigo. E eu falei assim, isso aqui é para as crianças. Eu falei assim, senhora, eu posso dar o... Não, é para as crianças. Eu falei, senhora, eu agradeço, mas Como é que uma criança vai como é que a criança vai vestir vestir um terno? Armani? Eu falei assim, quando esse garoto crescer, essa roupa já está debodê. Exatamente. Você está entendendo? Aquilo não serve para criança, cara. Aí chega lá, vamos dizer, arma. Nós não damos arma para as nossas crianças. Então, por exemplo, brinquedinho de arma, as crianças nossas não usam brinquedo de arma. Isso é ótimo. Não. Às vezes dá um brinquedo, uma espada. Eu não posso dar uma espada para uma criança daquela, não. O moleque daquele ali irrita com outra, ele enfia aquela droga naquela espada. Então os brinquedos, porque os brinquedos, os carrinhos de ferrinho, bonitinho. Sim. Tem uma caixa lá, sabe aqueles carros antigos? O cara deu, não, acho que é brincar, meu senhor, olha só. Ó, aqui são 14 crianças. Na hora que o bicho pega, tudo se transforma em arma. Aquele carrinho, ele manda na testa do outro. E é pesado, a televisão, nós perdemos televisão, porque esse menino quebrou lá, ele pega, pá, na tela, acabou. Acabou, LED, né? Acabou. Toda hora é uma televisão nova. O cara chega aqui, pá, acabou. Então, às vezes a pessoa, esse brinquedinho aqui é bonitinho, mas eu tenho que pensar o seguinte, esses moleques brigam. Eles Quando brigam. o negócio aperta, aquilo vira revólver. Exatamente. Então eles transformam aquilo que é brinquedo em arma de defesa. Exatamente. Aí tu vê de vez em quando um com o supercílio aberto, né? O outro com o pé do olho. E o conselho tutelar chega lá, pega Exatamente. pra vocês. Então você tem que ter, nós temos muitos brinquedos, tem que fazer uma triagem. Eu tô vendo ali que você tem um dardozinho ali. Você imaginou eu dar um dardo daquele ali pro moleque daquele tentado? Não dá, meu irmão. Cada flecha vai num pedaço da testa. Não, o cara pega o negócio daquele, ele não raciocina, ele vai chegar e vai mandar. Exatamente. Entendeu? Um dia eu peguei lá uma espada bonita, pô, o moleque chegou na cabeça do outro, assim, deu uma lambada. Nossa, eles brigam mesmo, né? De vez em quando se estranham. Né? E é saudável, eu gosto. Porque Deixa criança, lá, né? Deixa lá. Às vezes eu até viro assim, deixa um pouquinho aí. Deixa eles brincarem aí. Cara, a vida lá fora. Que você ficar mimando demais não sobrevive, né? Super protegendo, esse moleque vai ser o quê? Entendeu? E essa turma, eles vêm com uma malandragem impressionante. Eu com 65, uma vez eu fico olhando aquela molecada, falei, gente do céu, minha época não era assim, não. É uma malandragem da aula pro adulto, né? Não, eles não sabem, aquilo que eu falo, eles do limão eles fazem a limonada, eles não tem aperto para eles. Quantas crianças tem no abrigo Pedra de Guaratiba? Atualmente nós somos com 25. 25. Nós só podemos ter até 20. É mesmo? Todo abrigo no Rio de Janeiro só pode ter até 20. Nós estávamos com 29. Nossa, e o que faz quando esse excesso acontece? O governo não me paga. Minha conta e risco. Olha só. O governo só paga até 20 crianças. E a criança fica ali... E o Ministério Público, quando não me perturba também, né? Porque eu sim. posso ser... Eles atualmente têm me dado uma colherzinha de chá, porque não tem vaga. Eu rejeitei, alguns dias atrás, 6 crianças. Nossa. Esse é o pior dia para mim. Né? Para mim, assim, eu quando entrei na briga, é óbito e rejeição de criança. Isso acaba com o meu dia. E tem essa questão de a criança estar no abrigo e ela vira óbito? Ou não é comum? Não, pode acontecer. Na minha gestão, eu nunca tive um óbito dentro do abrigo. Como já aconteceu no passado. Sim. Uma criança golfo aspirou e morreu. Entendi. Né? Então, no abrigo. Eu tive um caso de uma criança, Jonathan, nome dele, bebezinho, que ele morreu no Pedro II. Mas ele não estava no abrigo no momento que ele foi. Ele passou mal, nós socorremos ele. E levaram. Ele tinha um problema cardíaco muito sério. Tá. Ele era tratado no fundão.
Aí a irresponsável da mãe tirou ele sem autorização médica, pegou a criança, e essa criança começou a ter vários problemas, ela perdeu a guarda da criança, foi parar lá, e esse menininho, ele tinha umas convulsões, Sim. e cada convulsão, né, ele teve, no intervalo pequeno, acho que 6 ou 7 convulsões. E não sei se vocês sabiam disso, mas toda convulsão, você frita um pouco o teu cérebro. Essa foi a expressão. Cada convulsão, um neurônio morre. Mas vai fritando, né? Então, nós pagamos, inclusive, o sepultamento dessa criança. Eu fiz a cerimônia. Foi muito difícil, que a gente chegou no cemitério, a família estava meio arredia, mas nós tínhamos consciência de que tínhamos feito nosso trabalho, fomos cavando o abrigo. E, enfim, essa mulher nos trouxe problemas muito sérios depois, tá entendendo? Mas foi o único caso de óbito. Eu senti muita morte do Jonatas, né? Olha, quantos anos ele tinha? 2 aninhos. Ah, pequenininho demais. Pequenininho. Um anjo, assim. Nossa, até a fotozinha dele. Poxa. E uma outra menina, eu fui também ao sepultamento, foi a Alice. Ela já tinha, ela saiu do abrigo, foi para adoção, desenvolveu lá uma doença e morreu. Nossa. Né? Não foi responsabilidade da família que adotou, não. Ela foi para uma família ótima. Olha. O melhor plano de saúde que você possa imaginar que tenha no Rio de Janeiro, quando essa menina saiu do abrigo, ela foi para esse plano de saúde. Olha só. Entendendo? No dia do sepultamento dava dó ver aquela mulher que adotou o pai, né? Eles que adotaram. Então, esse foi 2 casos. E a outra é quando eu não tenho vaga. Pastor, estou aqui com o bebê, ele foi achado no lixão. Tenho vaga. Nossa. Pastor, estou aqui. E aí tem que ficar procurando outro abrigo. Estou aqui no Leila Diniz, uma entrega voluntária. Não tenho A vaga. mãe pode entregar para uma pessoa conhecida e essa Não. pessoa conhecida faz a adoção? Não, é crime. Ah, então se eu conheço uma mãe que não quer a filha, ela me dá e eu entro com o processo de adoção, eu não posso. Você corre um risco. Mesmo eu entrando com toda a documentação. Vamos tomar essa criança quando você chegar na porta do fórum. É mesmo? Eu tive vários casos lá. Você não pode adotar. Nossa. Entendendo? Aí eu tenho que entrar na fila, se eu quiser. No Brasil, adoção só pela fila. Uau. Entendeu? Eu achei que assim poderia, já que é uma entrega voluntária. Não, mas voluntária é para o Estado. A entrega voluntária é para o Estado. Você não pode passar para terceiros. Ah, entendi. Você tem que entregar para o Estado. Quem vai decidir aquilo ali é o Estado. Entendi. E a criança fica no abrigo até 18 anos. 17 anos... Entendi. 11 meses e 30 dias. Entendi. E depois... 18 ela já está fora. Olha só. Oh, meu Deus, entendi. Quando essa criança, por exemplo, precisa de um atendimento médico? Rede pública. Todas as crianças do abrigo são levadas, em primeiro lugar, à rede pública. Tem jeito. Quem leva? Nós. Ah, o abrigo mesmo. O abrigo é responsável. O abrigo, quando a criança bota o pé lá dentro, ele cuida da alimentação, da saúde, da educação, do emocional, psiquiátrico. E eles têm aula lá? Eles estudam na rede pública. Vai e volta? Vai e vai. Tem transporte. Ah, o abrigo mesmo tem transporte? O governo nos deu uma van, chapa branca. Ah, sim. Então a gente mesmo que leva. A criança é como se estivesse na nossa casa. Por isso que muitos criam esse vínculo afetivo com o abrigo, sim, né? Porque é uma rotina comum. Vai para a escola, volta, almoça, toma banho, faz dever de casa. Exatamente. Então, uma dificuldade, você perguntou assim, qual a dificuldade que o abrigo tem? Nós hoje precisamos de gente voluntária para ajudar a gente nas tarefas, por exemplo, da escola em casa. É uma explicadora, porque o que acontece? Eu tenho um menino lá de 12 anos, ele não lê. Olha. Ele está na 5ª série. E por quê? Que ele passa. Todo ano passam ele. Não acredito. Ué, tá lá. Leva você lá. 12 anos, ele não lê. Se você botar isso aqui para ele ler, em igreja, ele não vai ler, não. Como passa? Porque é uma determinação. Para que a criança tem que... Não pode repetir. Dormir com o barulho dele. Eu fui na escola, doutora. Ô, professora, esse cara tem 12 anos, ele não lê, mas o que eu posso fazer? Dizem, não sei se é verdade, não. Eu brigo muito com a 10ª CRI, que é responsável, né? Que eles aprovam a criança. Nossa. Não lê. Diferença, né? Porque a particular não é assim. Não. Entendendo? Então, Entendi. a gente precisava de alguém. Aí eu coloquei uma pessoa para dar um reforço para esse menino aí. Pô, o garoto que tá... ele já consegue juntar. O B com A ele já fala. Leva meia hora, mas fala, bah. Nossa.
Então, veja bem, a criança com 9 anos, 10, 11 anos, que sem dificuldade. certidão de nascimento, filho. Nossa, é cada história, né? Sem certidão. A pessoa tem 9 anos sem certidão de nascimento. Que não, indigente, caso aconteça alguma coisa. Que tristeza. Por que esse é o perigo quando você fez essa pergunta? Me deu a criança, eu vou lá legalizar. Você não vai conseguir, em primeiro lugar. Você vai correr um risco, que não pode sobrar para você. Caramba. Primeira pergunta, como foi você? O que essa criança está fazendo contigo? Ah, não, foi a mãe que... A mãe que lhe deu? A mãe que lhe deu? Entendendo? Então... Não tem chance, então, dessa pessoa adotar essa criança. Não, nenhuma. Agora, vamos dizer que você... Isso aqui é perigoso, né? Mas o que eu vou fazer, né? Vamos dizer que você ficou com essa criança há 3 anos, falou para ninguém. Você ficou 3 anos com essa criança. Sim. Aí você vai lá adotar. A possibilidade disso é grande. De adotar? É. Mas também correu um risco, hein? Porque você criou laços de afinidade com essa criança. Mas eu não faria isso. Porque você corre um risco grande. Desnecessário. Porque você vai ter que levar essa criança algum dia, nem sempre você vai ter dinheiro para levar ela no médico particular. É verdade. Vai levar um dia no posto. No posto, cadê o documento dessa criança? Já vão segurar ela lá. Né? Ah, já seguram ela lá. Essa criança está com 4, 5 anos, vai matricular ela onde? Entendi. Complicado, né? Complicado. Você não vai conseguir esconder. Tá entendendo? Dá pra ser Nazaré Tedesco, né? Lembra da sequestradora de bebês? Nem sempre você vai ter um cesto e um rio e vão jogar você lá e alguém vai pegar. Verdade. Você conhece a história. Então, tem casos que você bota, né? Calafeta lá o cesto, bota a criança dentro, deixa descer no rio. E aí você vai lá e... Aí a filha do rei vem e pega. Né? Dizem que o pão do pobre, a manteiga é sempre para baixo, né? É emborcado, né? É verdade. Então... Quando uma criança é adotada, os pais biológicos podem visitar? Adotada, não. Não, corta laço completamente. Completamente. A criança pode até mudar de nome. É mesmo? Agora, se a pessoa que adotou quer manter, que eu acho difícil. É difícil, né? Difícil. Eu nunca vi. Nunca vi. Uhum. Aliás, vi sim, minha mãe. Minha mãe fez isso. Ela adotou dentro da ignorância dela. Antes de 1988, o que aconteceu? Uma senhora teve problemas para cuidar dos filhos. O marido largou, ela tinha 8 filhos, 8 por aí. Minha mãe era diretora do abrigo. Então, minha mãe, ela pegou 3 dessas crianças, trouxe para casa, para botar no abrigo da Pedra. E os vizinhos, cada um ficou lá com o filho, e 1 ou 2 ficaram com a própria mãe. Essa senhora foi trabalhar como empregada na casa da minha avó. Foi cuidar dos meus avós, estavam velhos. Ah, sim. Né? Quando minha mãe trouxe eles para o abrigo, tinha uma regra. Só podia entrar no abrigo dos 4 aos 17. E uma dessas crianças tinha 2 anos e 6 meses. Estava abaixo da idade. Abaixo da idade. Aí o diretor, Elcio, está vivo lá no Encantado, ele disse assim: Dona Elza, segura essa criança aí, quando tiver 4 anos eu pego a vaga para ela. Beleza. Essa menina ficou lá em casa, ninguém queria essa criança. Só minha mãe e minha irmã, essa que morreu lá no abrigo. A gente não... Mãe, eu já estava com 16 anos, um negócio assim, mãe, criança agora. Mas essa criança ficou lá em casa, né? Meu pai foi contra, nós fomos... Só minha mãe e minha irmã foram favoráveis a isso. E quando ela completou 4 anos, o diretor pegou a Kombi e foi lá em casa. O Elcio foi lá. Ô, Dona Elcio, vai pegar. Aí estava eu, meu pai, tava todo mundo ali. O Elcio chegou: Elcio, tudo bem? Eu vim pegar a menina aí, coisa e tal. Pra quê? Ela fez 4 anos, então a vaga dela já está, né, para juntar com as irmãs. Aí meu pai, não, já está aqui com a gente há 2 anos, quase 2 anos, agora já estourou da família. Agora vai pro abrigo. E coisa e tal. Não, aí eu também não vai levar nada. É ruim, essa aqui não sai daqui não. E ela ficou lá em casa, está com 50 e poucos anos aí, né? O que aconteceu? Ela foi criada lá em casa, a mãe dela trabalhando na casa da minha avó, as irmãs dela no abrigo, e a minha mãe não deixou ela chamar ela de mãe, ela só chamava minha mãe de tia. Ah, é? E o meu pai de tia. A mãe dizia: essa sua mãe é aquela ali. Ah, entendi. Tanto é que a mãe dela tá viva, mora na região de Curicica ali, tá. com 80, mulher parece tomar formol, tem 80 e pouco, tá inteira a mulher. Nossa. Né? Juntou os filhos todos de volta, coisa e tal. E quando essa minha irmã foi casar,
o pai voltou para casa, né? Redimiu-se, né? Então ela chegou e eu falei, Camila, você tem que, né? Agora você vai casar. Eu falei, mas quem vai entrar comigo é meu tio, meu pai. Uhum. Né? Ela foi conversar com o pai dela. Falou assim, pai, o senhor é meu pai, mas eu amo o senhor, só tem um detalhe. Quem cuidou de mim foi meu tio. O senhor vai estar lá no altar, como realmente estava, né? Eu fiz esse casamento, inclusive. Mas quem entrou com ela foi o meu pai. Olha. Né? Então, minha mãe, ela nunca deixou. Ela sempre, aquela é a sua mãe. É raridade, ninguém faz isso. Hoje é raro de ver Não, isso. não tem. A pessoa não quer nem laço, não quer mandar endereço. Tem gente que tem até medo de ter contato com a gente. Sim. Né? É lógico, as pessoas vão lá procurar. Dói. Quando eu falo assim, a pessoa vem, por exemplo, poxa, eu passei aqui, só tem alguma ficha. A partir de 2018, eu lhe garanto que eu tenho todas as anotações. Quem procurar o abrigo, a partir de 2018 para frente, pelo menos o meu mandato lá, a minha equipe é muito zelosa nisso. E o senhor pode ser reeleito sempre? Posso. Posso, entendi. É desgastante. Né? Porque, veja bem, o abrigo, ele não... Você tem que se dedicar àquilo ali. A pessoa pensa que é simples. Não, você tem que lidar com o governo, você tem que correr atrás de verba. Não é esse fácil, patrocínio. Tá entendendo? Hoje eu tenho, assim, nas minhas costas, um apoio muito grande. De empresas, assim, que me consideram. São empresas que ajudam sempre, não falham. Eu tenho uma igreja aqui, por exemplo, que é a Igreja Presbiteriana do Recreio. Esse pessoal, assim, eles... Por quê? A família daquela igreja ali, eles são os fundadores do Abrigo da Pedra. A família Beato. Sim. Eles são os fundadores do abrigo. Então eles têm um amor, um carinho. E eles ajudam muito a gente ali, em cirurgias, financeiramente. Então você tem por trás de você uma proteção, uma ajuda, né, muito boa nesse sentido. Sim. E hoje, semana passada, eu estava precisando de botar 3 ar-condicionados e 3 ventiladores. Entendendo? Nós já ganhamos esse material. Olha, tem sempre gente que chega junto. Então. Eu costumo dizer o seguinte, ninguém põe dinheiro naquilo que não acredita. Não põe. O cara não põe dinheiro naquilo que ele não acredita. E o abrigo, ele tem sido abençoado nesse particular. As pessoas... Você falou ainda há pouco assim, aquela festa. Pô, aquela festa ali, ela é o que ajuda a manter o Abrigo da Pedra. É verdade. E as pessoas sabem que ali é um abrigo sério, que ali a gente se preocupa com o total da criança, né? Não é parte, a gente não quer explorar. O meu trabalho é voluntário, eu não sou remunerado. Sim. Né? Agora, todo o pessoal que trabalha ali, até por obrigação legal, eles são registrados. O abrigo, INSS, Fundo de Garantia, Entendi. Todos os encargos sociais. Sim. Né? Os 23 funcionários, eles são de carteira assinada, recebem. Direitinho. Até hoje Ninguém reclamou. Ninguém reclamou, paga-se em Entendi. dia. Tá entendendo? Muito bom. E na pandemia, hein, como é que foi? O senhor passou muitos perrengues nessa fase? Não. Não? Não. As crianças ficavam... Milagre. Não tinha essa rotatividade mas de criança? eu quero dizer esse não, mas para ele não parecer muito seco. Porque você imagina bem. Você tem festa que te mantém. Com a pandemia não pôde ter. É isso? Você tem que receber visita. Porque todo mundo foi proibido de sair de casa. Não é isso? Só que a gente não pode proibir as pessoas de visitar os filhos. Sim. Então, tu imagina uma vez que deu lá as crianças aparentemente estavam com Covid. 20 e poucas crianças. Nossa. Aí levou para Pedro II. Tem que fazer o Covid. Tem uma lá que tá. Ó, se uma tem, a outra tem. Aí entrou o pânico. Eu botei todo mundo dentro do carro e levei para o posto. O posto ficou doido. Cheguei àquele posto, até a Alda foi também, criança no colo, a gente saiu levando todo mundo. Aí o enfermeiro veio. Pô, não pode fazer isso não. Eu falei, não posso fazer, eu tô com Covid, porque as crianças estão dizendo que uma tá com Covid, o que eu vou fazer? Agora, você não quer vacinar, não tem problema, só assina aqui que eu trouxe. Aí ele fechou o posto e vacinou todas as crianças. Olha só. Né? Você não se responsabiliza por mas exatamente, por exemplo, você tem ali bronquiolite. Meu Deus do céu, você tem um berçário com 9 crianças. Se uma criança está com bronquiolite,
todas as outras vão pegar. Uhum. É inevitável. É. Tem uma virose. Uhum. Vai fazer o quê? É feito mais nada. Vai um, vai todo mundo, né? Todo mundo. É. O Pedro II ali, às vezes a gente interna ali em Santa Cruz, já tive 3 crianças internadas ao mesmo tempo. Os médicos ali são maravilhosos, porque eles botam um do lado do outro Uhum. para poder um só olhar. Porque eu tenho que ter, para cada criança, eu tenho que ter um acompanhante. É mesmo, né? É. Então a pandemia, o que aconteceu? O abrigo foi muito beneficiado pela pandemia. Estranho, né? Mas, por exemplo, alimentação. Todas as escolas da Zona Oeste doaram o seu estoque para o abrigo. É mesmo? Aí eu comi fazão, comi. Entendi. Tá entendendo? Aham. Porque eu comi de coisa boa, porque os colégios fecharam. E a merenda? Mas você tá falando das escolas públicas? Escola boa, prefeitura e estado. Só recebi os ofícios, você tinha que fazer ofício. Buscar em tal lugar. As escolas fecharam e a comida E tinha a que ir pra comida algum tinha que ir lugar. pra algum lugar. Foi tudo para abrigo. Eu fui buscar com o maior prazer. Você tá entendendo? Mas, o que vai fazer? Sim. É. Entendeu? Chegava no colégio assim, rapaz, aquelas caixas de carne, eu falei, meu amigo, Ai. é legume, hortifruti. Foi porque eu não gastei um tostão com aquele negócio. É. Né? A festa nós não tivemos. Aí a nossa festa rendia assim, em torno de 40, 50 mil reais. Olha, uma boa ajuda. Aí eu fiz uma campanha. Uhum. Fiz um alvo de 70. Nós chegamos a 150. Na última agora? Não, na primeira em 2019. Ah, 2020. é? Olha, A última agora deu 230. que maravilha. Entendeu? E aí fica... Aí agora ficou a campanha e a festa. Campanha festa. Ficamos com os dois. É isso. Entendeu? A campanha eu não posso parar mais. É, Entendeu? que máximo. Então, a pandemia, os médicos foram muito lá visitar as crianças, porque tinha uma preocupação. É, tinha que Entendeu? ter, né? Tinha que ter. Então, Entendi. assim, prejuízo para nós, a gente só lamentou, foram as mortes de pessoas conhecidas. Sim. Não tivemos um problema dentro do abrigo. Ai, que bom. Nada. Nem com nada. funcionários. Não, funcionário tivemos. Não morreu. Né? Mas teve um funcionário nosso lá, ele ficou muito mal. É, teve um pessoal que ficou muito mal com o Covid. Exatamente. Aí, vários funcionários. Então, você veja bem. Eu tenho um plantão. O plantão é de 8 às 20. E 20 às 8. 12 por 36. Então, às vezes, eu tinha 2, 3 que tiveram... Quando tinha assim, um resfriado um pouco mais pesado, se afastava. E a peça de reposição você não tem. Então, Sim. o pessoal se desdobrava. Uhum. Tá entendendo? Então, às vezes, você tinha lá uma cuidadora cuidando de 10 bebês. Nossa, isso é uma loucura. Nossa, é uma loucura. É. Mas a gente entende, vestir a camisa. Nessa hora tem que vestir Sim. a camisa. Uhum. É. Você tá entendendo? Tem que vestir a camisa. Às vezes eu mesmo, às vezes ia lá e ajudava lá a dar uma mamadeira. Aham. É, tem que vestir a camisa Tem que real, vestir a né? camisa, Já tá cara, não ali. adianta. É. Você tá entendendo? É verdade. Então, na hora do sufoco, você tem que Sim. se virar. Então, ela em si, prejuízo para nós, não. Né? Aí o pessoal até brincava assim, mas quer dizer, então você se beneficiou? Sim. Eu até brinquei dizendo que É. sem carniça o urubu não vive. É verdade. Não, teve uma classe aí que se beneficiou muito com a pandemia. Os profissionais da saúde mental, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, porque todo mundo deu uma leve surtada. Quem não surtou chegou perto. Verdade. Né? Ninguém estava pronto para uma pandemia. Então, Eu, não sou de assim, terapia. eu não mudei meus hábitos. Uhum, Né? Eu não fiquei em casa, eu ia todo dia uhum, eu tinha que ir em algum lugar, eu ia. uhum. Como pastor, se tivesse que visitar alguém no hospital, eu ia visitar. Sim. Então, assim, a mim, não aconselho ninguém a fazer como eu fiz. Uhum. Porque eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho muita coisa para fazer. Se eu parar, eu vou pirar. É. Porque, assim, eu sou aquele cara que me aposentei, mas eu não me vejo parado dentro de casa. É. Quando eu me aposentei, eu disse, eu vou agora dormir até 10 horas, Uhum. vou ver sessão da tarde e vou dormir de tarde. Na minha cabeça, quando eu dormi 16, era isso que eu pensava. Uhum. Hoje eu acordo 4h30 da manhã, a minha esposa fala, mas para quê? Não consigo ficar na cama. É. E vou dormir tarde. Sim. Então, assim, Mas é uma traz coisa... saúde também quando você ocupa sua mente com aquilo que você gosta. Exato. Eu não sei ficar Parado, né? parado.
tenho essa dificuldade. Muito bom. Tá. Muito bem, pessoal, eu não sei o que vocês acharam, eu amei esse bate-papo, que dúvidas que eu consegui esclarecer, e você também que está em casa. Pastor Josué, muito obrigada. Quanto tempo aqui? Uma hora aí, ó. Quase 1h30. E tinha mais perguntas, hein? Tinha mais perguntas. Vamos fazer o 7x7 agora, que é um quadro aqui do Avocast. Deixa eu explicar para o senhor. Eu te dou uma palavra e o senhor define com uma única palavra também. Por exemplo, defina Deus em uma única palavra. Tipo isso. Então vamos começar por esse. Vamos lá. Defina Deus em uma única palavra. Justo. Sua família. Imprescindível. O abrigo. Excelente. Uma fé que o senhor tem em algo, ou uma coisa que o senhor quer muito que utilize a fé, na verdade. E negociação. Muito bem. É uma palavra que define o senhor. Complicado. Uma qualidade. Sinceridade. E, por último, agora não tem tempo, um versículo da Bíblia que o senhor sempre se emociona quando fala ou escuta. Romanos 8, 28. É o versículo da minha conversão. Né? Porque... Bota aí na tela pra gente, só pra gente poder ver. Só confirma se é ele mesmo. Só que... Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em 2 de novembro de 76, eu fui preso por um crime que eu não cometi. Olha, é mesmo? É. E eu fiquei esperando meus amigos aparecerem na delegacia. Eles não apareceram. Né? E naquele dia eu disse, chega. Que quem foi me tirar de lá foi meu pai. Né? E meu pai teve que deixar na mesa, na gaveta do delegado, tudo que ele ganhou como biscateiro naquele dia, serviço extra que ele trabalhou. Nossa, para poder te liberar. Porque eu tinha feito 18 anos no dia 1º. E o meu tio, policial, falou, Josué, se ficharem ele, vai estragar com a vida do garoto. E o policial, ele quer X. Era exatamente o X que papai tinha no bolso. Nossa. E aquele X foi pro delegado. E aquilo me revoltou. Eu disse, eu vou fazer um dia direito e eu vou acabar com todos os policiais. No 5º ano, isso acabou. Quando eu fiz a faculdade de Direito, eu falei que não era esse o caminho. Sim. Mas naquele dia eu fui para casa e meu pai não falou nada comigo. Meu pai não falou nada. Foi silêncio. Ele botou a mão no meu ombro e disse, filho, vamos para casa. Aquilo mudou completamente a minha vida. Porque o meu pai deu o valor que ele tinha para Tudo poder... que tinha, né? Exatamente. E no dia seguinte, nós comemos arroz e feijão. E meus irmãos diziam, o delegado está comendo carne. E estava, provavelmente. O delegado estava comendo carne. Né? Então esse texto é assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Né? E eu não entendi e me revoltei. E eu disse, como? Eu fui preso por algo que eu não fiz. Sim. Como é que tudo coopera? Então a Bíblia diz que tem coisas que você não entende na hora. Né? Então a partir dali aquilo mudou completamente a minha vida, a minha visão. Hoje eu tenho colegas daquela época que reconheceram os seus erros. Sim. Poxa vida, a gente tinha que ter ido lá e dizer lá pro delegado que não foi você que fez aquilo. Né? Sim. Você estava ali, mas não foi você. O autor com certeza estava por ali. Sim. Né? Mas caiu no meu colo. Tá? Para cooperar mas bem, né? meu pai foi fundamental nisso aí. Então esse versículo eu guardo ele. Perfeito. Tudo na vida. O que acontecer com você, aguarda que tem alguma resposta mais à frente. Sim. A gente não entende agora, mas amanhã a gente vai entender. Exatamente. Né? Muito bom. Mais uma vez, muito obrigada, pastor Josué, pela isso. sua presença. Que papo agradável. Volte sempre, as portas do Alvocast estão abertas. Você que ficou com a gente... Oi. Ah, espera aí que eu esqueci, olha. Todo nosso convidado recebe um livreto do nosso querido pastor Luiz Bacelar, que o senhor já conhece. Então, esse aqui, desfrute, faça suas devocionais, é uma bênção, tá bom? Show de bola. Agora sim.
Você que ficou com a gente até aqui, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Continue assistindo o AlvoCast, divulgando para quem você quiser. Eu tenho certeza que vai abençoar cada vez mais vidas, né? E é isso que a gente espera, tá bom? Não deixa de curtir aqui o nosso canal, se inscrever. Obrigada mais uma vez aos nossos patrocinadores Missão Alcance e Aruba também. Muito obrigada. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo AlvoCast, se Deus quiser. Até lá.